Boa noite a todos. Hoje é dia 18 de maio. Nós vamos estar dando início, então, na aula de práticas contábeis aplicadas, né? E vamos iniciar explicando a parte de o poder disciplinador do empregador, ok? Então, vocês podem estar acompanhando comigo a leitura aí e eu vou explicando o conteúdo para vocês. Então, a gente precisa sempre lembrar uma coisa importante, né? Quando se fala do poder disciplinador do empregador, ele só existe porque tem uma característica do empregado que nós temos sempre que lembrar, que é a subordinação. Então, significa dizer o quê? O empregado ele está subordinado ao empregador. Então, o empregador poderá aplicar penalidades disciplinares aos seus empregados que vierem a praticar atos que interfiram na confiança necessária para a manutenção do vínculo empregatício. Então, precisa lembrar o seguinte, né? Um dos quesitos para que caracterize o emprego, né, o empregado, a relação de trabalho empregado-empregador, é a questão da subordinação. Então, todos nós que somos empregados de uma determinada empresa estamos subordinados a essa empresa. E é lógico, subordinados, no caso, ao superior hierárquico direto, né? Então, precisa ver quem é o seu superior hierárquico, né? Pode ser só uma pessoa, um supervisor, pode ser um encarregado, pode ser um chefe de seção, sei lá, gerente, diretor, enfim, sempre há uma relação de subordinação, né? Então, uma relação hierárquica onde você, empregado, está subordinado a algum representante da empresa. E nós temos que lembrar uma coisa importante, né? Com relação à questão das penalidades, né? Porque já que o empregador pode estar aplicando penalidades no empregado caso ele incorra em algum ato que fira a confiança, né? Então nós temos que lembrar o seguinte, né? O fato do empregador poder contar com seu poder disciplinar, né, não vai dizer que ele pode efetuar a aplicação de penalidades aos empregados sem obedecer a determinados princípios. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo a aplicação das penalidades tem regras, e essas regras são denominadas princípios. Então, vamos ver o que quer dizer isso aí, né? O primeiro princípio fala para nós, é o princípio da atualidade. Então, esse princípio determina o quê? A penalidade deverá ser atual, ou seja, de aplicação imediata, a partir do momento em que o empregador tiver ciência do fato ocorrido. Isso não quer dizer que não possa deixar transcorrer um período razoável para a devida apuração dos fatos, né? Mas esse período não pode ser muito extenso, senão vai ser considerado que houve um perdão tácito, ou seja, né, vai ser considerado que a empresa acabou perdoando o empregado pelo ato falho cometido, certo? Então, vamos ver um exemplo, né? Vamos admitir que o empregado venha a faltar injustificadamente ao serviço. E quando ele foi interpelado pelo seu superior hierárquico, venha lhe responder de forma desrespeitosa. Digamos ainda que esse fato tenha ocorrido no início da jornada de trabalho do dia 8 de maio. Passaram-se vários dias e aí o superior hierárquico resolve, né, digamos lá pelo dia 15, 18, por exemplo, né, aplicar a penalidade de suspensão ao empregado faltoso. Nesse caso, não se poderá mais cogitar a aplicação de penalidade pela ocorrência daquela infração. Por quê? Passou muito tempo. Então, a infração teria sido tacitamente perdoada, ou seja, se você não aplicou no mesmo dia que a pessoa compareceu ao serviço a penalidade, um dia após, não dá mais para aplicar, por quê? É como se você tivesse perdoado aquela falta cometida, certo? É como se a empresa tivesse perdoado. Então, assim, o princípio da atualidade diz para nós que nós devemos estar, no caso a empresa, né, deve estar aplicando a penalidade a uma falta no menor prazo possível.
É lógico que, assim, dependendo da situação, o empregador precisa verificar, ele precisa apurar os fatos, né, daquela penalidade, às vezes, né, dependendo da situação. E aí, por esse motivo, ele vai poder demorar um pouquinho mais. Mas não pode ser nada exagerado, porque senão perde a eficácia da penalidade, ou seja, não se pode mais aplicá-la. Outro princípio, ele é conhecido como o princípio da unicidade, né? E ele é muito importante de ser seguido, porque para cada infração cometida pelo empregado, esse só pode ser punido uma única vez. Então, vamos admitir que o mesmo empregado citado no exemplo anterior, né, tivesse sido advertido por escrito no início da jornada e, com o decorrer do dia, seu superior hierárquico chegou à conclusão que apenas a aplicação da penalidade de advertência não seria suficiente. Então, ele determina para o departamento pessoal que o departamento pessoal aplique a penalidade de suspensão, que, segundo ele, seria mais adequada à falta injustificada, no caso, cometida pelo funcionário, né? Nesse caso, a suspensão não poderia vir a ser aplicada, pois o empregado já... Oi? Uma dúvida, no caso Fala. do empregado sofrer a suspensão, os dias que ele cumpre a suspensão em casa, esses dias são descontados dele? Sim, claro. É uma penalidade, né? Ele vai ter desconto no salário. E conforme for até no final de semana, o DSE. Entendi. Tá? Então, mas nesse caso que nós estamos comentando aqui, eu não poderia estar aplicando, a empresa não poderia estar aplicando a suspensão, por quê? Porque o empregado já foi advertido. Então, eu não posso advertir e suspender pela mesma falta. Tá? Então, assim, quando a empresa tomar uma decisão de aplicar uma determinada penalidade, ela tem que ter certeza do que ela está fazendo, porque eu não posso aplicar mais de uma penalidade a uma mesma falta cometida. Tá? Professor. Alguém quer perguntar? Fala. Sim, mas aí nesse caso, se o empregador quiser dispensar ele, aí sim, pode, né? Claro. Ah, sim, claro. Pode. Esse aí, no caso, como ele não pode dar uma segunda penalidade devido ele já ter, na verdade, já ter uma correção a respeito da sua falta, o passo acima disso é a demissão. Correto? Sim, claro. É que assim, nós vamos estar comentando algumas questões que têm que ser seguidas, né? Para a gente poder entender melhor essa questão da penalidade, porque às vezes até nós mesmos, como funcionários, somos, vamos dizer assim, não temos os nossos direitos respeitados pelos empregadores, que acabam extrapolando algumas coisas aí, fazendo coisas erradas. Então é bom que vocês, né, futuros contadores, saibam exatamente como procede tudo isso, para assim, se você tiver que tomar a iniciativa de punir, que você faça corretamente, e caso você seja penalizado com uma punição, verifique se está dentro dos princípios, se está correta, né? Para não ser injustiçado. Perfeito? Seria isso aí. Então, a unicidade, eu só posso aplicar uma única penalidade para aquela falta cometida. Eu não posso aplicar mais de uma para a mesma falta, ok? Então, por isso que tem que tomar cuidado para ver assim, qual é a punição mais correta, né? Para poder aplicar, para não se arrepender depois. Temos também um outro princípio muito importante, né? Que é o princípio da proporcionalidade. Então, assim, a penalidade, né, para que a penalidade a ser aplicada tenha uma eficácia, né, completa, essa deverá ter o peso proporcional à infração cometida. Então, assim, não dá para cogitar a aplicação de uma demissão por justa causa para aquele empregado que teve uma falta injustificada ao serviço. Então, lembra que a demissão por justa causa, ela não prevê indenização, ela não permite que o funcionário saque o fundo de garantia, nem vai receber a multa de 40%, né? Na realidade, o que ele vai receber, basicamente, são os dias trabalhados. Então, assim, é bem grave. Então, a gente tem que sempre verificar, assim, a proporcionalidade. Então, assim,
Eu não posso aplicar uma penalidade extremamente dura a uma falta que não tenha a característica para isso, né? Então, assim, se fosse o caso de uma justa causa, né, seria uma pena pesada demais, totalmente desproporcional à infração cometida pelo empregado, certo? Então, sempre lembrando que a penalidade a ser aplicada deverá ser sempre proporcional à infração cometida pelo empregado. Por isso que chama princípio da proporcionalidade, tá? E aí, aproveitando esse gancho aqui, a gente precisa comentar um pouco com vocês a graduação das penalidades, né? Então, existe uma graduação. Então, o que vai acontecer? A aplicação de penalidade aos empregados faltosos, no caso, né? E aí, quando a gente fala faltosos, é no sentido de cometimento de infrações ao regulamento da empresa e à própria legislação trabalhista, né? Por quê? A própria legislação já fala que a falta injustificada, ela causa penalidades, ela tem repercussões para o trabalhador, né? Então, a gente sempre deverá graduar, né? Deverá fazer a penalidade de uma maneira que vai graduar, que vai ser proporcional à falta cometida. Então, assim, dependendo da falta, a penalidade é uma coisa simples, uma coisa bem corriqueira, né? Então, a gente precisa tomar cuidado porque, assim, até mesmo uma advertência verbal é uma advertência. Por isso que tem que tomar cuidado, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos admitir que o empregado ele tenha sido flagrado furtando objetos de valor da empresa em que trabalha. Então, ele foi pego furtando os objetos. Nesse caso, é evidente que do plano do empregador, né, no caso da empresa, né, desde que ela tenha provas desse ato infracional, ela deve demitir o empregado por justa causa. Certo? Só que tem que tomar cuidado assim, tem que ter prova. Se não tiver prova, não adianta, porque depois ele entra na Justiça do Trabalho e acaba revertendo a demissão por justa causa. Ok? É lógico que assim, tem outros tipos de penalidade, né? Então vamos pensar o seguinte, né? No primeiro caso de falta, primeiro caso que a pessoa cometeu alguma irregularidade, né? Então, a recomendação é que o empregado seja advertido. Então, normalmente, se você vê que é uma coisa simples, né? Uma advertência, de preferência, advertência por escrito. Não faça advertência verbal, porque depois isso se perde, né? Não tem como registrar, fica uma coisa meio sem sentido, né? Mas se mesmo assim o empregado ele não se emendar, ou seja, ele continuar fazendo coisas erradas, ou, por exemplo, ele volte a faltar sem justificativa, né, uma falta injustificada, então a recomendação é que o empregado ou a empresa, né, suspenda o empregador, o funcionário, né, por um dia. Então, segunda penalidade, suspensão de um dia. Se ele reincidir na mesma falta, né, no mesmo erro, você pode fazer uma suspensão de 2 dias ou até de 3 dias, certo? Agora, não quer dizer que a empresa não possa mandar embora a pessoa, só não pode mandar por justa causa. Então, ela vai ter que mandar sem justa causa. Agora, caso o empregado continue cometendo esse tipo de infração, mesmo após ter sido penalizado com todas as punições, né? O que vai acontecer? Existe a possibilidade de demissão por justa causa. Aí no próprio artigo 482 da CLT, né, ele vai dizer essa questão da indisciplina ou insubordinação, né? Então, o que vai acontecer? Você vai justificar que a pessoa foi advertida por escrito, foi suspensa um dia, foi suspensa 2 dias, foi suspensa 3 dias, só que continua reiteradamente cometendo faltas contra a empresa. E aí você pode, por ato de indisciplina ou de insubordinação, fazer a aplicação da penalidade máxima, seria a demissão por justa causa. Ok? Uma outra observação, né? Quando possível, a aplicação
da penalidade deverá ser graduada, né? Buscando-se inicialmente que o empregado volte a vestir a camisa da empresa. Caso não haja resultado, a solução será a mesma aplicação da demissão por justa causa, ou seja, se você perceber que não tem jeito, né, que a pessoa continua cometendo erro, aí você tem a opção, a empresa tem a opção de demissão por justa causa. Agora, qual que é o grande cuidado que tem que ter, né? Uma justa causa mal aplicada, né? Então, vamos ver aqui. O empregador deverá ter em mente que a aplicação da pena máxima, que seria a demissão por justa causa, deverá estar cercada de todo embasamento legal possível. Pois, de maneira contrária, né, caso isso não seja seguido, né, além do empregado ter grandes possibilidades de reverter a sua demissão para a modalidade sem justa causa, o que vai acontecer, né? Ele, odiernamente, quer dizer assim, né? Analisando o contexto, né? Há vários julgados na Justiça Trabalhista, né? Concedendo indenização por danos morais ao empregado que conseguir comprovar que foi injustamente demitido. É lógico que aí, no caso, ele vai ter que provar, né? Ele vai abrir um processo contra a empresa, no caso empregado, né? E se você abre um processo contra a empresa, o ônus da prova é seu, não é da empresa. Então você vai ter que provar que você foi injustiçado. Então você vai ter que ter testemunha, vai ter que ter alguma coisa que consiga comprovar a sua alegação de que eu fui injustiçado, né, que fui injustamente mandado embora sem justa causa. Perfeito? Mas tem muitas pessoas que conseguem comprovar isso e acaba revertendo a demissão dele de justa causa para sem justa causa, e aí tem direito a receber todas as verbas rescisórias, e ainda pleiteia danos morais. Certo? Então, bastante cuidado. Professor, Fala. boa noite. Boa noite. Por isso que a maioria das empresas que o funcionário presta conta a mandar por justa causa, na verdade eles induzem a isso? Vamos dizer assim, se a empresa vai te mandar embora por justa causa e você consegue fazer alguma coisa lá, falar, não, deixa que eu peço demissão, é melhor que não suja a sua carteira, você acaba não recebendo algumas coisas, mas também não fica mal visto, né, perante as outras empresas, né, porque apesar que se a empresa, uma outra empresa que vai te contratar fizer uma verificação na empresa anterior e perguntar por que você foi mandado embora, ou por que você se demitiu, ou coisa semelhante, né? Ou qual era a sua conduta na empresa, a empresa pode falar, olha, ele aprontou aqui, fez isso, fez aquilo, e aí não tem jeito, né? O melhor é não fazer nada de errado nesse ponto, né? Então, melhor ter uma conduta correta para não sofrer esse tipo de penalidade, né? Tá bom? Aí nós vamos ver o seguinte, existem algumas hipóteses, né, na legislação para você poder aplicar essa questão da demissão por justa causa. Então, quando é que a empresa pode estar demitindo um funcionário por justa causa? Por qualquer motivo? Então, a própria CLT ela vem falar para nós no artigo 482, né, quais são quais são as hipóteses, né, que tipo de coisa o funcionário pode ter cometido de errado, né, que poderia levar a uma demissão por justa causa. Então, por exemplo, né, o primeiro item seria ato de improbidade, né? Então, quando o funcionário comete ato de improbidade, né, quer dizer assim, ele veio agir de forma desonesta com relação à sua empregadora. Então, por exemplo, roubando. Então, o roubo é considerado como um ato de improbidade, por isso que ele vai possibilitar uma demissão por justa causa. Mas aí precisa também ver outra coisa, se você agiu de forma desonesta em relação a outros quesitos. Então, desvios, né? Aí seriam fraudes, né? Que o funcionário poderia estar participando, coisa parecida. Tudo isso se engloba dentro do ato de improbidade, certo? E precisa tomar cuidado também que alguns atos de improbidade, eles não só ocasionam a demissão por justa causa, mas também poderão ocasionar um processo na justiça. Só para tomar cuidado.
A legislação também fala para nós sobre incontinência de conduta ou mau procedimento. São sinônimos, né? Então, o que é uma incontinência de conduta? É um mau procedimento. Então, no artigo 482 da Constituição, da Consolidação das Leis do Trabalho, né? Ele diz para nós que será punido com justa causa, né? Aquele empregado que vier a cometer atos contrários à moral e aos bons costumes. Então, aqui precisa tomar bastante cuidado, porque, assim, moral e bons costumes. Então, aí engloba uma série de coisas que tem que tomar cuidado, né? Para não ver o tipo de... qual é o procedimento. Aí, qual é a sugestão? Verificar na empresa quais são as regras, né, que a empresa colocou para os trabalhadores com relação à conduta dentro da empresa. Então, não pode cometer nenhuma infração em cima daquelas regras, basicamente. Perfeito? Professor, Fala. esse item está ligado a ofensas dentro do trabalho? Precisa tomar bastante cuidado com relação à ofensa, né? Porque principalmente de subordinado para superior hierárquico, porque isso pode agravar a situação do empregado, né? Não é uma coisa muito legal, né? Então tem que tomar bastante cuidado. E ofensa entre funcionários também não é apropriado, né? Briga dentro da empresa, né? Isso é uma coisa que dá justa causa, porque você acaba cometendo coisa que eles falam que é ofensiva, no caso aqui, aos bons costumes, né? Então, precisa tomar bastante cuidado com isso aí. Vamos pensar aqui, ó, outro item. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem a permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço, né? Então, vamos pensar assim, você trabalha numa empresa, e a empresa oferece um determinado serviço, vamos supor, você trabalha no escritório de contabilidade, certo? E aí você tem que estar fazendo serviço para aquelas empresas que são clientes daquele escritório. E você começa a oferecer os seus serviços de contador por conta própria. Falando para as empresas que são clientes, olha, se você quiser, eu posso fazer a sua contabilidade e vou cobrar mais barato. E aí as empresas começam a migrar, né? Começam a deixar de ser clientes do escritório e passam a ser suas clientes. Então, isso é um ato de, vamos dizer assim, concorrência desleal, né? Isso vai prejudicar o seu empregador, a empresa para a qual você trabalha, né? Então, isso aí pode tipificar a questão de ser mandado embora com justa causa. Só que também tem uma outra coisa, né? Negociação habitual, ou seja, né, você tem que sempre pensar que essa negociação é visando lucro financeiro, certo? E ser habitual. É lógico que essa questão do habitual é muito relativa, né? Muito, vamos dizer assim, não dá para a gente relativizar muito, né? Então, assim, basicamente, assim, se você faz a negociação visando ganhar dinheiro, já está comprovado, então, essa questão aí. Quando fala praticar esse ato por conta própria alheia, vale dizer que o empregado não precisa ser dono desse negócio paralelo. Então, vamos pensar da seguinte maneira, né? Você pode, por exemplo, você está trabalhando lá no escritório, mas tem um colega seu que já tem um escritório, já tem uma outra estrutura montada, né? E você está começando a fazer uma migração de clientes para esse colega, para depois você se tornar sócio do outro escritório. Um exemplo. Então, você está propondo para essas empresas para virem trabalhar, virem ser suas clientes, e aí você leva para o outro escritório que vai cobrar mais barato, sei lá o quê. Então, isso aí já configurou que seria esse ato infracional que dá direito a ser mandado embora com justa causa. Ok? Lógico que o ato vai ser praticado sem a permissão do empregador, é lógico, o empregador jamais vai querer que você faça uma coisa dessa, né? É lógico que se o empregador não tiver... se o empregador souber que você está fazendo isso e não falar nada,
aí acabou, não tem como ele aplicar a justa causa. Aí ele vai ter que, se for para mandar embora você ou a pessoa que está cometendo o ato, né, ele vai ter que mandar sem justa causa, ou então fazer acordo para você pedir demissão. Agora, sempre lembrando, se o empregador souber o que está acontecendo e não contestar, ou seja, não te perguntar o que está acontecendo, por que você está fazendo isso, então eu vou te mandar embora, ele está assumindo que ele está sendo conivente, ou seja, ou ele está fazendo vista grossa, ou sei lá o quê. Mas aí ele não pode mandar embora com justa causa. Certo? Outra questão que deve ser sempre tomado cuidado é assim, neste caso aqui, né, nesse item específico, né, o ato deverá constituir concorrência à empresa para a qual o empregado trabalha, ou ser prejudicial ao serviço. Então, sempre a gente está tentando dizer o quê, né? Se a negociação for no mesmo ramo de exploração da empresa, ou mesmo que não seja do mesmo ramo, né, mas for praticado no horário de trabalho do empregado, prejudicando o bom andamento do serviço. Então, deixa eu só ver uma coisinha rapidinha aqui. Então, aqui é o que eu havia pensado. Então, vamos lá. Por exemplo, dentro desse primeiro item aí, desse item que nós estamos explicando, vamos supor que você, dentro da empresa, você fique vendendo produtos. Então, por exemplo, você está lá dentro e você está vendendo produto da Jequiti, da Avon, da Natura, do Hypospar, está lá dentro, né? Durante o seu horário de trabalho. Então, assim, em vez de você estar fazendo o seu serviço, você está lá passando o catálogo, fazendo isso, fazendo aquilo, anotando pedido, sem que seja autorizado pelo seu empregador, ou seja, pela empresa. Então, precisa sempre lembrar, isso pode configurar justa causa. Então, assim, ou então, de repente, você levou roupa para vender dentro do serviço. Você não pediu para ninguém, você só chegou lá e falou, olha, tem blusa, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, blá, 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 e fica fazendo um comércio lá dentro, né? Isso vai estar afetando o seu serviço. Por quê? Você, em vez de estar trabalhando, está vendendo. Tá? Então, se a empresa pegar isso aí e falar, olha, você não está fazendo algo que não foi autorizado e que está prejudicando o andamento do seu trabalho, ela pode mandar você embora por justa causa. Tá? Então, é só isso. Agora, sempre tem aquele que vai falar, mas a minha supervisora, ou sei lá o que, minha encarregada, ela mesmo fala para mim, não, leva lá que eu quero comprar isso. Aí é outra história. Se o seu superior hierárquico não te advertiu, não falou nada que não pode, então ele está tacitamente autorizando você a fazer isso. Beleza? Acontece em muitas empresas, eu já vi isso também, né? Mas assim, via de regra, não se pode fazer comércio, ficar vendendo produtos, vendendo isso, vendendo aquilo, dentro da empresa que você trabalha, a não ser que o seu superior tenha autorizado. Aí é outra história. Tá? Caso de justa causa, né? Condenação criminal do empregado, desde que ele já tenha sido julgado, né? E caso não tenha havido uma suspensão da execução da pena. Então, para que o empregado seja demitido por justa causa, ele deverá ser condenado criminalmente. Condenação essa que não comporte mais nenhuma interposição de recurso, né? Ou seja, ele não vai tentar uma segunda instância, sei lá o quê, né? E além disso, não poderá haver uma suspensão da execução da pena, né? Ou seja, ele deve ser o empregado, no caso, deve ser efetivamente preso. Tá? Então, como é que configura uma justa causa? O cara foi condenado por um crime. E aí ele foi julgado, sentenciado, foi preso. Não há como ele entrar com recurso. Então, depois que saiu a sentença e ele está lá na cadeia, aí a empresa poderá demiti-lo por justa causa. Certo? Essa é a questão primordial. Agora, existem alguns casos em que a empresa não faz isso. Viu? Existe casos que nem, por exemplo, há uma questão de um mês atrás, mais ou menos, o caso de 2 jovens que foram presos injustamente, né? É lógico que eles ainda não tinham sido sentenciados, né?
mas eles estavam ainda naquela fase de levantamento de prova e tal, e a família conseguiu provar que não foram eles que haviam roubado o mercado, né? E eles, depois de 28 dias, eles foram soltos. Então, assim, pela lei, a empresa não poderia mandá-los embora por justa causa, durante o período que eles ficaram lá dentro esperando o julgamento, né? E acabaram sendo inocentados. Mas tem empresas até que, às vezes, a pessoa ficou preso lá. Vamos ver um caso bem maluco, né? O cara foi preso porque não pagou pensão alimentícia. E aí foi julgado o caso dele e ele falou que não ia pagar, que não tinha condições e ficou, a justiça falou, então você vai ficar preso por 6 meses. Pode ser que a empresa vai falar, olha, não vou mandar embora, eu suspendo o contrato de trabalho dele durante o período e quando ele for solto, ele volta a trabalhar na empresa. Tá? Então essa questão específica de condenação criminal fica a cargo do empregador decidir se vai aplicar a demissão por justa causa ou não. Perfeito? Então, a cargo da empresa. Um outro ponto seria desídia no desempenho de suas respectivas funções. O que é uma desídia? É negligência, pessoa relaxada, aquela pessoa que não faz as coisas que deveria fazer, né? É lógico que, assim, para configurar uma demissão por justa causa, você tem que ter uma reincidência, né? Então, aí o que vai acontecer? Você teria que ter advertido a pessoa pela negligência, depois ter suspendido a pessoa pela negligência, vamos por um dia, continuou cometendo a mesma falta, suspende por 2, suspende por 3 dias, e aí a última penalidade manda embora por justa causa. Então, seria uma penalidade máxima, tá? É lógico que não pode direto fazer, porque, assim, negligência, para você provar negligência, você tem que ter documentação. Então, as próprias penalidades, as próprias graduações de pena, então, advertência, suspensão de 1 dia, 2 dias, 3 dias, já indicaria que esse funcionário é negligente, ele é relaxado, por isso que ele está sendo mandado embora por justa causa. Caso contrário, você não tem como provar essa questão da negligência, a questão do relaxo do funcionário. Um outro caso também, que algumas pessoas até vão falar, não, mas ninguém faz isso. Pelo contrário, né? Embriaguez habitual ou embriaguez em serviço. Então, o que acontece? O funcionário, né, se embriagar habitualmente em qualquer lugar ou uma única vez no local de serviço, e desde que esse fato abale a estrutura de confiança na manutenção do vínculo empregatício, né, pode configurar, no caso, a demissão por justa causa. Perfeito? Então, assim, se a empresa pegar o funcionário bêbado, né, embriagado no serviço, uma única vez, isso já pode configurar justa causa. É lógico que vai ter que ter testemunha, né? Ou então você vamos supor que a pessoa passou mal, teve que levar no médico, daí constatou que era alto teor alcoólico, né? Então, aí já está comprovado. Agora, se não foi o caso de levar no médico, né, por embriaguez, então tem que ter testemunha. E assim, aqueles casos que a pessoa bebe, vai trabalhar praticamente bêbado, né? Não bebeu no serviço, mas já vai trabalhar meio chumbado, né? Então, isso também configura justa causa, tá? Então, aconteceu várias vezes, às vezes até o encarregado, o supervisor, sei lá quem, já deu um toque para a pessoa, não faz mais isso, é perigoso e tal, e a pessoa não segue a orientação. Então, isso configura justa causa, certo? Agora, precisa tomar bastante cuidado, porque se, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que a pessoa esteja tentando largar do vício, e aí já está procurando serviço médico, já está tentando largar da bebida, já está lá frequentando o AA e tal. Aí, neste caso, não é para mandar embora sem justa causa, e sim apoiar o tratamento médico ou encaminhar para tratamento médico. Então, aí não configura justa causa. Por quê? O funcionário está tentando deixar o vício. Ok? Então, precisa tomar bastante cuidado com esse pequeno detalhe aí. Um outro ponto que dá direito à justa causa, né, é violação de segredo da empresa. Então, se o empregado tiver um segredo da empresa e vier a falar para alguém, né, e isso
puder comprometer o desempenho comercial da empresa, né, está configurada uma violação grave e aí configurada a justa causa. Então, assim, a melhor coisa é evitar comentar coisas que você sabe que é importantes da empresa para outras pessoas, ok? Até por ética, né, nós não devemos fazer isso. A não ser que seja uma coisa que é pública, né, que todo mundo sabe, aí não tem problema. Mas se não for, é melhor até não ficar comentando. Ok? Seria o ato de indisciplina ou de insubordinação. Então, quando é que eu posso caracterizar isso, né? Quando o empregado se insurge contra uma regulamentação determinada pela empresa. Então, isso é considerado como indisciplina. Então, por exemplo, olha, é obrigatório utilizar o uniforme. A empresa fornece o uniforme para o funcionário. Fala, ó, vocês têm que estar utilizando o uniforme diariamente. O uniforme tem que vir limpo e tal. Então, a empresa às vezes dá várias trocas do uniforme, né, para que o uniforme venha em ordem, né, limpinho e tal. E o funcionário um dia chegou sem uniforme e falou, por que você está vindo sem uniforme? Ah, não lavei, deixei lá, esqueci, não sei o que, e não vou usar hoje. Então, isso pode ser caracterizado como indisciplina, como insubordinação. Por quê? A empresa forneceu o uniforme, a empresa explicou como deveria ser feito, né? Tem que ser lavado, tem que ser vir com o uniforme limpo e tal, e o empregado não seguiu as recomendações. Então, isso pode ser caracterizado como um ato de disciplina. Também quando o empregado se recusar a acatar determinadas ordens de seus superiores hierárquicos, né? E sempre lembrando assim, né? Essas ordens têm que estar de acordo com a função, de acordo com o contrato de trabalho. Então, é aquela questão assim, né? A pessoa está trabalhando na empresa, você trabalha no setor de contabilidade, e aí o seu superior fala para você, ó, vai lá varrer a sala. Aí você vai falar, mas isso aí não faz parte das minhas funções, né? Ah, não, mas vai lá que tá precisando, tá sujo. Ou então vai lavar o banheiro que o pessoal da limpeza não tá lavando direito, então tá sujo, vai lá, lava o banheiro. Então, não faz parte das suas obrigações, da sua função, ok? Ou então, vamos supor, você trabalha numa empresa que tem o setor de fábrica, tudo mais, você trabalha na área contábil e o seu supervisor fala para você, ou o seu gerente fala assim, ó, eu vou precisar que você ajude a descarregar um caminhão lá que está chegando material para a fábrica. E não tem ninguém para fazer isso. Então, assim, depende da forma como a pessoa pediu. Se você quiser fazer um favor, muito que bem. Agora, se foi uma ordem, determinação que você vai fazer aquilo, você pode chegar para ele e falar, mas isso não faz parte das minhas funções. Eu estou aqui para trabalhar na contabilidade, para fazer o serviço contábil, né? Não está no seu contrato de trabalho. Então, não caracteriza insubordinação nem disciplina. Certo? Agora, se for algo que é da sua função, que está no seu contrato de trabalho, aí pode caracterizar insubordinação, ou seja, é sua função e você não quer fazer. Tá? Então, precisa tomar cuidado só com isso. Por exemplo, vamos supor lá, arquivar documentos. Aí no seu contrato diz que em uma das suas funções, além de fazer a parte contábil, também é cuidar do arquivo contábil, de arquivar os documentos, tal, não sei o que lá. Se você falar, não, isso eu não vou fazer. Não, é a sua função, você tem que fazer. Não tem que questionar. Então, outro ponto que chega a causar a justa causa, né, é o que a gente chama de abandono de emprego, né? Então, o abandono de emprego caracteriza a demissão por justa causa. É lógico que, assim, normalmente, o que vai acontecer? Tem que esperar o funcionário faltar por 30 dias. Então, assim, não é, faltou um dia, 2, 3, 4, 5 e já eu vou mandar embora por justa causa. Não. A lei determina que o funcionário que não comparecer no período de 30 dias na empresa, ele vai ser considerado um abandono de emprego. E aí, no caso, é demissão por justa causa. Tá? Então, sempre lembra disso aí. Só pode mandar embora, no caso de abandono de emprego, que é demissão por justa causa,
caso o funcionário tenha faltado por 30 dias. Se ele não faltou por 30 dias, vamos supor que faltou por 20 dias, aí você precisa verificar o que foi que aconteceu, e se não houver justificativa, o que pode acontecer? Você desconta todos os dias que ele não foi, né? Os dias não trabalhados, inclusive DSR e tudo mais, e aí posteriormente você pode mandar embora, só que não será por justa causa, tudo bem? Outra questão, ato lesivo da honra ou boa fama praticada no serviço, contra qualquer ofensa ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em legítima defesa contra, né, própria ou de outra pessoa, outra pessoa. Então, assim, o que acontece aqui, né? Briga. Então, quando ele fala para nós ofensas físicas, ele está dizendo assim, briga, né? Ficar saindo no braço, né? Ou começar a falar palavrão, fazer uma série de coisas que não seria ato lesivo da honra, né? Ficar difamando a pessoa, sei lá o quê. Então, assim, é bastante controverso, mas assim, tem que tomar cuidado porque muitas vezes o empregador, a empresa, consegue várias pessoas que presenciaram o fato, né? A briga, ou no caso as ofensas e assim por diante, né? No momento em que você deveria estar trabalhando e não brigando ou discutindo, né? E aí, com essas pessoas como testemunhas, ele pode demitir o funcionário por justa causa. Tá? Então, brigou, tendo testemunha e tudo mais, já pega isso aí, né? E questão de ofensa também, basta ter testemunha, já consegue também comprovar esse tipo de coisa. Ato lesivo da honra, também boa fama ou ofensas físicas praticada contra o empregador ou superiores hierárquicos, né? Então, a mesma coisa que nós falamos no anterior ali, vale para cá, né? Então, se você quiser brigar com o seu superior hierárquico, né? Com o seu chefe, no caso, bastante cuidado, porque isso configura justa causa, tá? Então, assim, se o empregador, o seu chefe está te provocando, está te induzindo a cometer essa falta, a melhor coisa é você se esquivar de fazer isso e aí entrar com pedido de anulação do contrato porque você está sendo ofendido. Aí nós já vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas assim, não faça, não entre na jogada, não deixe se envolver pelo momento, né? E não entre em briga, nem vai ficar xingando, discutindo, porque não vale a pena. Ok? Prática constante de jogos de azar. Então, o último item aí é aquela questão, né? Para se configurar a justa causa do empregado, né? Esse deverá habitualmente praticar jogos de azar, né? Que sempre lembrando que tem que ser jogo que envolva dinheiro, né? Então, assim, tem muita gente que vai falar, professor, mas no horário de almoço lá na empresa, né? O pessoal almoça e fica jogando carta, ou fica jogando dominó, ou fica jogando palitinho, fica jogando tudo quanto é coisa, né? Então, aquela questão assim, é um horário, é um momento, né, de alimentação e descanso que, se a empresa não tiver nenhum tipo de oposição a esse tipo de brincadeira que é feito entre os funcionários, desde que não envolva dinheiro, aí tudo bem. O que não pode é de falar assim, jogos de azar, seja carteado, seja qualquer tipo de jogo, envolvendo apostas e dinheiro. Isso não pode. Mesmo que seja no horário de lazer, no almoço, descanso, tudo mais. Não pode. E tem empresas que não permitem mesmo que seja no horário de almoço, qualquer tipo de jogo. Tá? Então, precisa tomar bastante cuidado com esse detalhe aí. Por isso que a gente sempre fala assim, verifica quais são as regras de conduta da sua empresa, para ver se você não está infringindo nada. E se você achar que tem alguma regra que ela é abusiva, aí você tem que estar pesquisando, verificando, se for comprovada, a empresa não pode aplicar aquela regra aos funcionários, mas precisa ser caracterizada que ela é abusiva. E aí, né, por final, né, para fechar a questão da justa causa, o último item que fala para nós é assim, o empregado pode ser demitido por justa causa
se praticar ato devidamente comprovado em um inquérito administrativo, né? Atentatório à segurança nacional. Então, assim, se for comprovado que o funcionário fez algum ato que envolva a segurança nacional, né? Então, vamos supor, sei lá, o que pode ser, que isso é uma coisa que eu nunca vi acontecer, mas de repente, né? Então, desde que for comprovado no inquérito administrativo, ele pode ser demitido por justa causa. Então, assim, não é qualquer motivo que leve a empresa a demitir um funcionário por justa causa. Perfeito? Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Gostariam de perguntar alguma coisa dessa primeira etapa? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Agora apareceu um monte de aluno, né? Eu comecei, tinha meia dúzia, nem meia dúzia, devia ter uns 5 só. Mas tá bom. Então, assim, quem não pegou o comecinho da aula, daqui a pouco, quando terminar a aula, eu já subo ela lá no YouTube, né? E aí vocês podem estar assistindo lá o começo e vendo. Não tem nada assim de excepcional, mas assim, é interessante, às vezes, alguma explicação, né? Mas qualquer coisa, daqui a pouco já tá lá. Valeu, professor. E lembrando, quem pediu para mim os convites do Master Mac, eu já enviei. Então, assim, sempre olha, se não aparecer na caixa de entrada, olha a caixa de spam. E muitas vezes o convite do Master Mac, em vez de ir para a caixa de entrada, fica no spam. Tá? Mas eu mandei de todo mundo que pediu. E se ainda tem alguém que não recebeu o convite e não está fazendo os cursos da Master Mac, peça para mim enviar o convite que eu mando para vocês acessarem, né? E lembre-se, tem que fazer o curso do E-Social e o ECD-ECF. Os dois cursos vão pontuar 1000 pontos para o aluno. Tanto hoje, né, na aula de hoje, que é práticas contábeis aplicadas, como na aula de auditoria de quinta-feira. Então, faz o curso e vale para as duas disciplinas. Beleza, professor. O pessoal já confirmou o recebimento, alguns lá do convite já. Obrigado. Beleza. Falou. Então, vamos passar para a segunda etapa. Deixa eu só conseguir vincular aqui. Agora vamos falar um pouquinho. Então, nós falamos da parte de faltas, né? Faltas e punições em relação ao empregado. Agora nós precisamos comentar com vocês, para fechar o conteúdo, né? Falta grave cometida pelo empregador, ou seja, a empresa pode cometer faltas graves também, e aí nós temos que saber o que o empregado pode fazer caso a empresa seja aquela que está infringindo alguma coisa, né? Então, assim, primeira pergunta, né? Todo mundo tá acompanhando, tá enxergando aí, né? Todo mundo tá vendo aqui o item 16? Sim. Sim? Sim, professor. Ok, só para ter certeza. Então, assim, por mais estranho que possa parecer, né? O empregado, ele pode rescindir o contrato de trabalho por falta grave cometida pelo empregador. Isso é conhecido como rescisão indireta, certo? Se isso acontecer, o funcionário, o empregado, ele terá direito a todas as verbas rescisórias, como se fosse demitido sem justa causa. Então, assim, para que isso aconteça, o funcionário tem que comprovar que houve uma falta grave e que essa falta foi cometida pela empresa. Aí ele pode solicitar uma rescisão indireta, tá? Então, assim, diferente de quando o empregador demite o funcionário por justa causa, né? Então, assim, ele vai elaborar uma carta mencionando por que está sendo mandado embora, tal, né? E aí o empregado, né, vai considerar o trabalho rescindido indiretamente, né? É lógico que, assim, no caso de pedir uma rescisão indireta, o funcionário tem que entrar com uma reclamação lá no Ministério do Trabalho, né?
seria a Delegacia Regional do Trabalho, pedindo que seja feita a rescisão indireta. Então, assim, é uma ação simples, não precisa de muita coisa, assim, né? Só que tem que tomar cuidado para ver, assim, se realmente aconteceu uma falta grave. Então, é isso que nós vamos estar falando em relação a essa questão de falta grave cometida pelo empregador, pela empresa, no caso, né? Isso está descrito no artigo 483 da CLT. Então, o que acontece? Primeiro, exigência de serviços superiores às forças do empregado, tá? Ou alguma coisa que seja ilegal. Então, defesos em lei. Então, pediu para você fazer uma coisa ilegal. Ou pediu para fazer algo que seja contrário aos bons costumes ou fora do seu contrato de trabalho. É lógico assim, fora do contrato de trabalho no sentido principalmente a coisas ruins, certo? Então, assim, se a empresa exigir que o empregado faça isso, então qualquer um desses itens aí, o empregado pode entrar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho e solicitar a sua rescisão indireta, certo? Então, assim, ele precisa provar que a empresa fez isso, hein? Não é só falar lá na justiça e achar que o juiz vai acreditar em você. Tem que ter alguma forma de provar. Então, provavelmente, você tem que ter testemunhas, né, que presenciaram o fato, né, para poder, então, ser prova a seu favor, no caso, né, na Justiça do Trabalho. Segundo ponto, um tratamento do empregado, né, com rigor excessivo, ou pela empresa ou pelos superiores hierárquicos, né? Então precisa tomar bastante cuidado com essa questão aí de rigor excessivo, né? Então, sei lá, precisa, vamos dizer assim, eu não lembro de nenhuma jurisprudência, né? Rigor excessivo. Mas tem umas coisas meio malucas, né? Tem empresa que tem supervisor que fala, não pode ir no banheiro durante o horário de serviço, é só no horário de almoço, ou vai antes de entrar, ou depois que sair do seu horário, né? Então, umas coisas meio malucas, né? Mas, assim, essa questão do rigor excessivo, precisa tomar bastante cuidado, porque, assim, é difícil de provar. Então, é um ponto que tem que tomar bastante cuidado com relação à prova. Como você vai provar que o seu superior hierárquico ou a empresa está usando de rigor excessivo com você, certo? Terceiro item, exposição a perigo manifesto de mal considerado. Aí já é uma coisa bem, então de repente falar, mandou eu subir no telhado para fazer alguma coisa, sei lá, né? Posso cair lá de cima e machucar, ou mexer com explosivo, ou mexer com material inflamável, ou mexer com, enfim, alguma coisa que possa acarretar alguma coisa de ruim para o funcionário. Então, por isso que tem que tomar cuidado e assim, tem que provar que a empresa fez isso ou que o superior fez isso, né? Que mandou você fazer alguma coisa que possa te expor a esse tipo de perigo. Certo? Tem outro item, prática pelo empregador ou seus prepostos, né? Quando a gente fala de preposto, nós estamos falando aos representantes da empresa, sejam eles supervisores, encarregados, gerentes, diretores, enfim, qualquer um que represente a empresa, de ato lesivo à honra ou à boa fama do empregado ou de pessoas de sua família. Então, assim, assédio sexual, assédio moral, todas as formas de assédio, né? Ou qualquer outra coisa que vá implicar em um ato lesivo à honra do empregado ou das pessoas da sua família. Tá? Então, aqui também, dependendo da situação, apesar que hoje em dia tem tanta forma de você estar provando, né? Qualquer problema, se está sendo assediado, deixa o celular gravando, faz alguma coisa assim que é facinho de provar. Mas assim, seriam esse tipo de coisa. Outro item seria prática de ofensa física contra o empregado, pelo empregador ou pelo
preposto, né, os representantes, salvo em legítima defesa. Então, assim, está dizendo, no caso do empregador, né, ou dos prepostos, baterem no funcionário. É ofensa física, né? Então, isso acontece de coisas assim, de fazenda, agronegócio, às vezes acontecem umas coisas meio malucas, né? Mas, assim, é fácil também de provar. Tem uma testemunha, né? Se você foi agredido, né? Ou se você conseguir provar por gravação ou coisa semelhante. Certo? Aqui vem um outro ponto, né? Redução do trabalho do empregado, sendo por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente os salários, né? Então, vamos pensar assim, ó. Ele já diz para nós, este caso será aplicável aos empregados que têm o salário fixado por tarefa, ou seja, fixado por trabalho, né? Então, já está dizendo qual é o caso que pode ser abrangido isso aqui. E aí vem aquela questão também. Vem casos de força maior, casos fortuitos, casos não sei o que lá, que é, por exemplo, o que nós estamos passando nesse momento, que é essa pandemia do Covid-19. Então, assim, neste contexto, nesse momento que nós estamos atravessando, este item aqui, praticamente, ele está anulado. Por quê? Muitas empresas estão reduzindo o salário, fazendo uma série de coisas para tentar não demitir o funcionário. Então, está tentando segurar a pessoa para, quando passar toda essa onda de pandemia, poder retomar o trabalho normalmente. Então, vamos dizer assim, é um acordo que eles estão fazendo com o funcionário, né? Nem sempre o funcionário tem voz muito ativa nesses acordos, normalmente ele é quase que obrigado a aceitar, né? Mas, assim, é um caso atípico. Então, nós estamos falando fora do contexto que nós estamos vivendo, né? Se nós pegarmos aí uma situação normal, economia normal, tudo funcionando normal, e a empresa resolva reduzir o trabalho do empregado sem um motivo aparente, certo? Aí, nesse caso, ele pode pedir que seja feita a rescisão do contrato de trabalho, né? No caso, vai na justiça e pede que seja feita a rescisão, certo? É muito importante a gente salientar que, caso a empresa, o empregador, venha a não cumprir suas obrigações externadas na legislação trabalhista, ou seja, previstas na legislação trabalhista ou no contrato individual do trabalho, também está configurada a justa causa. Então, por exemplo, vamos admitir que o empregador está sem efetuar o pagamento de determinado funcionário por um período. Digamos, sei lá, 6 meses é exagero, vai. 3 meses. Então, pronto. A pessoa vai lá e fala, olha, eu quero ser mandado embora, quero que seja rescindido o meu contrato de trabalho porque a empresa não está me pagando. Então, ele não está cumprindo com a obrigação trabalhista. Perfeito? Então, daí já configura essa questão de... Eu acho que, assim, é sempre bom a gente lembrar que a empresa, o empregador, na maioria das vezes, ou quase sempre, né, a empresa é representada pelos seus prepostos. Quem são os prepostos? Gerentes, supervisores, diretores, presidentes, encarregados, enfim. Qualquer pessoa que exerça um cargo de chefia, tá? E o ato praticado por esses prepostos em relação aos empregados durante a relação de trabalho, né? Se ficar configurado que se enquadra em um dos motivos que nós acabamos de falar, que são aqueles motivos lá que estão previstos no artigo 483, pode acarretar numa rescisão indireta, numa despedida indireta, certo? Então, assim, porque a empresa propriamente dita, ela só se for o dono da empresa, né? Ou sócios da empresa. Mas, normalmente, a empresa é representada por quem? Pelo presidente, pelos diretores, pelos gerentes, supervisores, encarregados, chefe de seção, enfim. Tem uma série de denominações que são funcionários, só que eles exercem cargo de chefia. Se exerce um cargo de chefia, ele é um dos representantes da empresa, ou seja, um dos
prepostos da empresa. E aí eles respondem pelo ato cometido, como se fosse a própria empresa. Então, sempre é importante salientar, né, que cabe à empresa, ao empregador, orientar e fiscalizar a ação dos seus prepostos, de modo a evitar que esses possam cometer algum ato que configure a despedida indireta, né, sob pena de arcar com esta responsabilidade. Ou seja, a empresa também ela vamos dizer assim, responsável de orientar todos esses representantes aí sobre suas ações, porque senão ela vai ter que responder perante a lei, perante a justiça. Ok? Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Vamos ver então. Comentário aos motivos, né? Então vamos ver o primeiro item aqui. O empregador, a empresa, né, ou os seus representantes comete uma falta grave quando exige serviços superiores às forças do empregado, sejam físicas ou intelectuais, das quais o mesmo não possui. Então, vamos pensar assim, né? No passado, o pessoal pensava muito em superior à força, né? Pensava a força física. Só que tem que lembrar também o seguinte: às vezes, hoje em dia, né, quase não se tem muito serviço que exige força física, mas exige a questão intelectual, né? Você trabalha muito mais com a questão intelectual do que com a questão física. Então, se conseguir provar que a empresa está exigindo, além da sua capacidade intelectual, ou seja, um serviço que é extremamente complexo, que você não sabe fazer de forma alguma, né? E está exigindo que você o faça, se você conseguir provar, aí também pode ser enquadrado como uma falta grave. Tá? Então, bastante cuidado, que sempre, quando eu estou explicando isso aqui, eu sempre falo, ó, tem que provar. Ok? Então, bastante cuidado. Algumas coisas é mais simples de provar, outras são mais complexas. Então, ocorre uma falta grave quando o empregador exigir que o empregado realize atividades fora das previstas e pactuadas em contrato de trabalho. Ou seja, atividades não inerentes à sua função. Então, por exemplo, né, o empregado com salário menor, ou seja, com salário menor, pequeno, né, é obrigado a cumprir tarefas ou funções de outras pessoas, né, que ganhem mais do que ele. Então, foram demitidas, não foram substituídas, e a empresa está querendo que a pessoa acabe substituindo, fazendo a função daquela que foi mandada embora, ganhava mais, e sem dar uma retribuição em salário. Tá? Isso é um exemplo. Então, vamos supor assim, olha, você trabalhava no escritório, o encarregado ou o contador responsável foi mandado embora e todo o serviço dele passou para você fazer. Só que você ganha, vai lá, o cara ganhava 8 mil reais, 10 mil reais por mês e você ganha 2 mil. Tá? A empresa fala, não, você vai fazer o serviço dele porque não dá para contratar outro agora. E aí vai passando o tempo e você só se afogando lá no serviço e nada de retribuição, ou seja, nada de aumento, né? Então aí você pode estar falando, olha, está exigindo mais da minha capacidade intelectual do que eu tenho condição. E aí é fácil de provar, falar, mandaram embora o fulano e eu estou tendo que substituir ele no serviço, já fazem 2 meses, não me deram nenhum aumento de salário, né, nem promoção, e só estão exigindo que eu faça o serviço. Tá? Então, nesses casos aqui, a empresa vai causar prejuízo ao empregado. E aí isso está previsto no artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, embora o empregador tenha o poder de mando sobre o empregado, ou seja, como o empregado é subordinado, a empresa manda no empregado, né? A empresa não pode se prevalecer dessa autoridade para tratar o empregado com rigor excessivo. Então, falta de educação e discriminação. Então, precisa lembrar assim, esse ponto, por exemplo, discriminação,
Aí nós temos várias formas de discriminação, né? E algumas, ou praticamente a discriminação como um todo, é tratada inclusive na legislação penal, ok? Ou seja, é uma coisa, é um crime, se for uma discriminação racial, é um crime inafiançável, ok? Então, bastante cuidado também com esse ponto aqui, né? Então, falta de educação por parte dos prepostos, né? Está sendo humilhado na presença dos outros funcionários, está sendo xingado na presença dos funcionários, ou coisa semelhante, né? Ou sendo discriminado, aí precisa ver qual é o nível, qual é o grau de discriminação para poder, então, estar utilizando isso como uma falta grave, passível de ser feita a rescisão indireta, tá? Também, o que acontece? Não pode o empregador penalizar o empregado por uma falta de forma desproporcional. Por exemplo, né, não dá para você suspender o funcionário por um único e primeiro ato de atraso ao trabalho. Então, vamos supor, o funcionário atrasou 10 minutos, 15 minutos na sua chegada no trabalho, tentando explicar, tentando justificar o que foi que aconteceu, né? Olha, perdi o ônibus, perdi a hora, sei lá o que e tal, né? E aí a empresa já vai e suspende ele, dá uma suspensão. Então, aquele dia ele volta para casa e não vai receber o salário daquele dia. Imagine se for numa segunda-feira. Essa suspensão acarreta na perda do descanso semanal remunerado do domingo anterior. Então, ele não vai ganhar nem o domingo nem a segunda. Tá? Então, aí é uma falta exagerada, né? Desculpa, uma penalização exagerada. Então, não justificaria você penalizar o empregado dessa maneira por esse tipo de falta que ele cometeu, que seria um pequeno atraso, e foi o primeiro, né, atraso do funcionário. Então, não dá. A empresa também, ou o empregador, ele também comete uma falta grave, né, quando, no exercício da gestão da sua atividade econômica, né, ele mande o empregado executar uma atividade ou serviço que pode acarretar risco à sua integridade física, certo? Exceto quando o risco já estiver diretamente ligado à atividade profissional desenvolvida. Esteja previsto em contrato de trabalho, né? Tenha recebido treinamento para fazer aquela atividade, esteja usando os EPIs, equipamento de proteção individual, tal, né? Então, assim, vamos supor, o cara fala, vai mexer com produto inflamável, que é volátil, ou com explosivo, né, com risco acentuado, sei lá, alguma coisa que vá, energia de alta tensão, né, mandar um cara mexer lá no transformador dentro da empresa, sendo que a pessoa não sabe fazer nada daquilo, né. Então, precisa tomar bastante cuidado, assim, são atividades que não estejam ligadas às funções que você exerce ou que o funcionário exerce e que não estejam previstas no contrato individual de trabalho, tá? E que vá acarretar em alguma possibilidade, né, de um risco grave para a integridade física do funcionário. Então, aí pode caracterizar também pleitear a rescisão indireta. Também é considerado uma falta grave, né, a empresa que descumpre um acordo bilateral pactuado na efetivação do contrato de trabalho. Ou seja, bilateral porque é empresa-funcionário, né? Então, os dois concordaram. Então, quando o empregador deixar de cumprir com as suas obrigações contratuais, como, por exemplo, pagamento de salário no prazo, alterações unilaterais do contrato de trabalho, né? Quando ele fala unilateral, ele está dizendo assim, a empresa mudou meu contrato de trabalho e não me consultou. Não pode. Só com a minha anuência, só com a minha aceitação, depois que eu já estou empregado, né, é que pode haver uma alteração do contrato de trabalho. Ou caso tenha havido um acordo coletivo de trabalho, né, tenha havido um acordo entre sindicato e empresa, né, que às vezes acontece, né, ou alteração na legislação. Aí não tem jeito, né? Mas caso a empresa não cumprir com as obrigações que estão no contrato de trabalho,
pode sujeitar ao pedido de rescisão indireta. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem claro aqui, né? A falta do depósito do fundo de garantia, por exemplo, é uma forma de descumprir o contrato de trabalho. Está previsto no artigo 483 da CLT, a linha D, já que tal obrigação é prevista na legislação como um direito do empregado. Também dá para considerar como caracterizar a rescisão indireta, né, com base no artigo 469 da CLT, quando o empregador, sem a anuência do empregado, o transfere compulsoriamente de um local para o outro, sem provar a real necessidade de serviço. Tá? Então, assim, transferência compulsória. Ó, você vai sair aqui da unidade de São Paulo e vai trabalhar lá na unidade de Sorocaba, a partir de semana que vem. Ah, mas olha, não sei. Não, você vai para lá porque eu preciso, né? Mas sem a anuência do funcionário, sem que ele concorde, né? Assim, é como se fosse uma punição isso, né? Então, ele precisaria provar que a necessidade de serviço da empresa é extremamente urgente ou necessária para poder tomar essa decisão. Mas, mesmo assim, o funcionário pode pleitear uma rescisão indireta. Inclusive, tem um detalhe, né? Quando você vai ser admitido, muitas empresas perguntam, né? Tem disponibilidade para viajar? Tem disponibilidade de trabalhar em outra cidade? Se você falou sim e sim, você já está dizendo, qualquer problema pode me transferir que eu aceito. Então, precisa tomar cuidado com isso também. Né? O empregador ou os seus representantes, né, os prepostos da empresa, que praticarem atos lesivos à honra e boa fama do empregado, do funcionário, né, ou qualquer pessoa de sua família, tais como calúnia, injúria, difamação, eles estão cometendo falta grave, desde que seja provado. Assim como na sociedade, né, a ofensa física é passível de responsabilidade criminal na relação do trabalho, tanto o empregado quanto o empregador não poderão se ofender fisicamente, ainda que fora do ambiente da empresa, salvo se for em legítima defesa. Então, assim, no caso de patrão e empregado, não pode ter briga nem fora da empresa. Porque se configurar uma briga fora da empresa e conseguir provar, o funcionário fala, olha, ele me agrediu fora da empresa, mas ele é meu patrão, então eu estou pedindo a rescisão indireta. Tá? A mesma coisa, você, funcionário, não pode agredir o patrão, nem fora da empresa, senão pode dar justa causa. Tá? Então, se o empregado sofrer uma agressão física e se defende por meio de outra agressão ao empregador, ainda assim poderá pleitear a despedida indireta pela falta grave cometida pela empresa, no caso, pelo empregador. Salvo se a agressão praticada pelo empregado seja desproporcional à agressão sofrida. Tá? Então, por exemplo, né, não poderá o empregado que levou um tapa no rosto se defender com disparo de arma de fogo. Né? Então, assim, se levou um tapa, você pode responder com um tapa também. Aí você pode pleitear a despedida indireta, a rescisão indireta, que vale a pena, né? Tá certo. Agora, se você agrediu a pessoa acima do que ela te agrediu, aí já não configura, né? A Constituição Federal, ela fala para nós no artigo 7º, inciso 6º, ela veda a redução salarial por parte do empregador. Então, ela diz lá que o salário é irredutível, né? Salvo se pactuado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Assim, se o empregado trabalha por peça, tarefa ou comissão e o empregado as reduz unilateralmente, ou seja, a empresa reduziu por conta própria, seja na quantidade ou no percentual, de forma que afete sensivelmente a remuneração, pode caracterizar uma falta grave. Então, pode solicitar a rescisão indireta. Tá? Sempre lembrando que todos esses itens que nós estamos falando aqui, a falta grave da empresa, ela pode, no caso, sujeitar a rescisão indireta, ou seja, você vai solicitar para ser mandado embora com todos os seus direitos, né? Porque a empresa não está cumprindo com a parte dela.
na despedida indireta ou na rescisão indireta, né? Quais são os procedimentos, quais são os direitos do empregado? Então, o empregador que cometer a falta grave, ele vai estar violando suas obrigações legais e contratuais com relação ao seu funcionário, ao seu empregado. E o que vai acontecer? O empregado vai ter o direito de pleitear a despedida indireta com justo motivo, com fundamento no ato ilegal praticado, então, pela empresa ou pelo empregador. Então, normalmente, o empregado que tem seu direito violado deve fazer a denúncia do ato de forma imediata, ou seja, ele não pode esperar passar uma semana, 15 dias, um mês. Aconteceu, ele já tem que entrar com pedido, porque é o princípio da atualidade, ou seja, eu não posso deixar passar muito tempo para depois tentar pleitear isso na justiça, né? Ou seja, caso ele não faça isso, né, não vá se pronunciar, não entre com pedido na Justiça do Trabalho, ou se faz somente depois de algum tempo, o que vai acontecer? A Justiça vai entender que houve um perdão tácito por parte do empregado, do funcionário. Então, ele não vai mais poder pleitear o seu desligamento, a sua rescisão indireta. Como é que eu faço isso, né? Então, a denúncia ela é feita diretamente à Justiça do Trabalho. Somente em 2 hipóteses o empregado poderá aguardar o julgamento em serviço. Tá? Então, assim, só tem 2 hipóteses que eu posso entrar na Justiça do Trabalho e continuar trabalhando, aguardando a sentença trabalhando, é o que está previsto no artigo 483 da CLT, né? Então, quando o empregador deixar de cumprir as obrigações do contrato de trabalho, então vamos supor, o cara não está te pagando. Aí você entrou na justiça e está pedindo a rescisão indireta, está pedindo para receber tudo, você não pode parar de trabalhar. Você vai ter que continuar trabalhando até sair o julgamento, e aí a justiça vai calcular tudo que você tem direito para que a empresa seja obrigada a te pagar. E também quando o empregador, a empresa, né, reduzir unilateralmente o trabalho do empregado e afetar a remuneração. Então, você ganhava por produção, ganhava por peça, sei lá o quê, reduziu o trabalho sem te consultar, sem justificar nada, você entrou na Justiça do Trabalho, você vai continuar trabalhando até sair a decisão. E aí, saindo a decisão, eles vão te pagar tudo que você tem direito e ainda provavelmente vão calcular uma média. Então, se reduzido sem justificativa, né, vão calcular uma média da sua remuneração para poder, então, te indenizar pelos aqueles meses que você recebeu menos do que deveria. Tá? Então, assim, ainda que a legislação preveja as hipóteses acima, o empregado poderá optar por aguardar o julgamento sem manter o vínculo empregatício, correndo o risco de perder a procedência da reclamação. E, concomitantemente, também poderá ser caracterizado abandono de emprego. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque, assim, dependendo do que você está alegando na Justiça do Trabalho, você não pode deixar de continuar trabalhando para não cair naquela questão de falar, olha, abandonou o emprego, que daí a empresa vai falar, ó, 30 dias sem vir comparecer ao serviço, eu estou mandando embora por justa causa por abandono de emprego. Aí aquilo que você pleiteou cai por terra, você não vai ter direito a pedir a rescisão indireta. Ou, de repente, ele vai perder a procedência da reclamação. Então, vamos dizer assim, perde aquilo que você está pleiteando. Nas demais hipóteses, né, o empregado deverá retirar-se da empresa, né, sob pena de não ser reconhecida a sua reclamação. Então, vamos supor, eu estou sofrendo assédio, tal, foi lá, fez toda a prova na justiça, aí você sai da empresa enquanto estiver ocorrendo o julgamento. Por quê? Se você ficar lá, você pode sofrer outro assédio, ou mais assédio, ou sei lá o quê, né? Ou o dono da empresa está me agredindo fisicamente. Então, é melhor que você saia da empresa, fique aguardando o julgamento fora da empresa, porque senão você pode continuar sendo agredido até ser morto, né? Esses 2 itens aqui, então, você teria que estar ficando, trabalhando até sair o julgamento, né? Então, o empregado que pleitear a despedida indireta,
necessariamente ele terá que provar o ato grave e faltoso da empresa, do empregador, por meio de provas documentais ou testemunhais. Uma vez comprovado, né, terá o direito de todas as verbas rescisórias como se fosse demitido sem justa causa. Então, a despedida indireta é assim denominada porque a empresa ou o empregador não demite o empregado, mas age de modo a tornar impossível ou intolerável a continuação da prestação de serviço. Então, seria isso, né? Torna a vida do funcionário uma coisa assim terrível, ele não consegue mais trabalhar, não consegue mais desempenhar o seu serviço, né? E aí ele vai ter que pleitear, no caso, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. E aí? Comentários, perguntas, dúvidas? Engraçado, né? Todo mundo quietinho, ninguém pergunta nada, ninguém tem medo de nada. Só atenta à explicação, professor. Professor, quando a gente ficava na sala lá conversando, você reclamava. Agora você está sentindo falta, hein? Olha, não seja injusto, porque eu não sou de ficar reclamando tanto assim, não. Eu posso até fazer cara feia, mas dificilmente eu fico reclamando. A não ser que vocês exageram, né? A Ana ia falar alguma coisa? Ia. Há uns tópicos atrás que você falou, houve uma situação em que envolveram o meu nome e o nome do diretor-geral da empresa, onde a secretária dele falou uma mentira e que depois de 8 meses foi parar no ouvido dele que eu estava espalhando para a empresa. Certo. E aí ele acionou a coordenadora do RH para me dar uma advertência. E aí ele me chamou na sala, falou que ia me aplicar uma advertência porque eu estava espalhando algo na empresa e difamando ele, a imagem dele. Certo. E aí, por fim, eu falei que não, que essa história não tinha saído de mim, que quem tinha dito era a secretária dele. Aí eu pedi que chamasse ela para me falar na cara dela. Aí ele chamou ela, falei para ela, ela se fingiu de atriz, fez mó senão de atriz, falando que não se recordava, mas que se ela tinha dito foi em tom de brincadeira. E, por fim, saiu como uma fofoca, ela não levou advertência, e a advertência que estava preparada para mim não foi dada, porque ele queria que eu assinasse, só que eu falei que não ia assinar porque eu estava falando a real verdade para ele, só que a secretária dele estava fingindo demência, então ficou elas por elas, e a coordenadora do RH deu um feedback falando que não podia ter fofocas na empresa, não sei o quê. E, enfim, foi isso. Então, eu me senti mal com a situação. Eu imagino. Então, mas aí, vamos pensar, perante a legislação, a secretária, ela não é preposta da empresa, porque ela não tem um cargo de chefia. O cargo dela é de assessoramento, ela assessora o diretor, no caso, né? Isso. Então, ela não manda, ela não é aquela coisa que fala... Se fosse o diretor, aí sim, né? Mas, neste caso, você poderia ter falado para o diretor, falar, olha, o senhor queria me advertir, dizendo que eu causei o mal-entendido, não fui eu. No caso, se foi ela, então eu quero que ela seja advertida. E aí a própria encarregada do RH deveria ter falado para o diretor, não, cabe uma advertência para ela, porque ela espalhou o boato, a fofoca, sei lá o quê, né? E causou todo esse mal-estar aí. Então ela deveria ter recebido a advertência. Exato. Na hora que eu entrei na sala, ele já estava com a advertência na mesa, mandando eu assinar a advertência. Aí eu falei que eu não ia assinar advertência nenhuma, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Claro. Aí ele foi e me falou, aí eu falei assim, não, o senhor está enganado. Essa história não partiu de mim, partiu da sua secretária, foi em tal época, e se está espalhado na empresa, foi ela mesma, porque para mim esse assunto morreu.
E aí, por fim, a coordenadora da RH só deu um feedback falando que não poderia ter fofocas da empresa, e a advertência que ela ia me dar, ela simplesmente amassou e jogou fora. Eu sei, inutilizou. Então, e tem um outro ponto errado aí, porque assim, se a fofoca, o fato gerador aconteceu há 8 meses atrás, ou sei lá quanto tempo atrás, ele não poderia dar advertência. Isso aconteceu há sei lá quanto tempo atrás, né? Então, você teria que ter me advertido lá naquele momento, não agora, né? Acho que depois o negócio começou a espalhar na empresa, né? Não, sim, na verdade, o que aconteceu foi que a forma como chegou para ele chegou totalmente invertida. Distorcido. Chegou, isso, distorcido, falando que eu estava falando para a empresa toda tal ato, sendo que essa história partiu da secretária dele há 8 meses atrás. Entendi. Então, tipo assim, as informações não batiam. E aí eu fui, falei a verdade, pedi para que ele chamasse ela lá na sala, que eu falava na frente dela. E aí, na época, ela estava operada. E aí ela fingiu dor e demência. Senhor, precisa tomar cuidado com essa pessoa, hein? Só por Deus, precisa rezar bastante, viu? Tanto que ela não trabalha lá na empresa mais. Ela foi demitida porque ela dava Rivotril. Rivotril é um medicamento forte aí. Sim. Tarja preta. Isso. Ela dava esse medicamento escondido para a filha do dono. Que horror. Senhor amado. Que a menina é depressiva e ela se sentia dependente dessa medicação, só que o pai não autorizava, e aí essa secretária boazinha, que era amiga dela, dava essa forcinha para ela. Nossa, muito boazinha mesmo. Deus que me perdoe. Mas então, no caso aí não configuraria porque a secretária ela não é preposto, né? Ela não é a representante da empresa, no caso, né? Ela exerce um cargo de assessoramento. Então, assim, bastante cuidado quando vocês quiserem caracterizar essa questão de rescisão indireta, porque, assim, quem fez a ofensa, ou quem praticou o ato lesivo, ou coisa semelhante, essa pessoa tem que ser um representante da empresa, tá? O que pode acontecer, vamos supor assim, olha, um colega de serviço, mesmo cargo que o meu, ou um cargo semelhante ao meu, ou coisa parecida, ele me agrediu. Então, assim, se é entre funcionários, o que você tem que fazer? Você não pode responder à agressão. Você tem que procurar um superior hierárquico e reportar o fato, falar, olha, fui agredido, ou fui ofendido, foi isso, foi aquilo, e aí essa pessoa que praticou o ato tem que ser punido, não você, tá? Então, no caso aí, no caso da secretária, ela praticou um ato lesivo, mas ela não é representante da empresa, então ela teria que ter sido punida. Mas até foi porque foi mandada embora, né? Mesmo que seja sem justa causa. E sempre para poder caracterizar rescisão indireta ou uma falta grave cometida pela empresa, tem que ser uma pessoa que exerce um cargo de chefia. Aí sim, aí caracteriza, tá? Aí não tem problema. Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa? Não, professor. Então, deixa eu relembrar vocês. Na aula 13, encontro 13, tanto de práticas contábeis aplicadas como auditoria contábil, tem um questionário para ser respondido. Esse questionário vale 1.000 pontos, ok? E precisa ser respondido rápido, porque hoje eu já vou estar colocando o outro questionário que vale 500 pontos. E aí acabou. Por quê? São 2.500 pontos. 1.000 do questionário da aula 13, 1.000 dos cursos da Mastermark e 500 do questionário da aula 15. Então gravem aí, aula 13, aula 15. São essas duas aulas que vai ter questionário. Não vai ter nas demais, entendeu? Então, aula 13, aula 15. Aula 13 vale 1.000 pontos, pós-aula, questionário. Aula 15 vale 500 pontos, pós-aula, questionário. E 1.000 pontos dos 2 certificados da Mastermark, tanto para práticas contábeis aplicadas como para auditoria contábil. Beleza? Então, fez os 2 cursos,
eu já vou contar a nota para as duas disciplinas. Tranquilo? Professor, Fala. eu fiz, você recebeu os certificados? Recebi. Tá bom. Tá? Às vezes eu não respondo o que recebi, mas fica tranquila, porque eu estou recebendo sim. No e-mail da faculdade chega normal para mim. Tá bom? Tem alguém que quer tirar alguma dúvida com relação aos cursos? Mastermac tem que fazer o E-Social e o ECD-ECF. São esses 2 cursos. Pode fazer todos os demais, mas esses 2 é o que eu estou pontuando para as 2 disciplinas. Ok? E os demais cursos vocês podem estar fazendo por quê? Eles contam certificado, eles fornecem certificado se você tiver aprovação no curso, né? E aí vale também para o seu currículo, né? Então, aí você tem o curso, tem o certificado, tem o conhecimento, serve como currículo. E serve também como atividades complementares. Então, quem tiver devendo atividade complementar, pega os certificados, posta lá no portal, que a Juliana falou que vai estar validando essas horas aí como atividades complementares também. Perfeito? Tranquilo, Sim. turma? Sim. Então, só lembrando, aula 13, aula 15, questionários para responder, tá? Eu ia fechar o questionário da aula 13 hoje, mas eu ainda não fechei, que eu vi que tinha pouca gente respondido. Então, eu vou deixar mais até quarta-feira, para vocês completarem essas respostas aí, vão ficar sem nota, né? E peço, por gentileza, coloquem no grupo de WhatsApp que os alunos têm que estar respondendo o questionário da aula 13, da aula 15, e fazer os 2 cursos da Mastermark, porque valem pontos. Ok? Faça essa gentileza para mim. Os representantes, o pessoal da sala aí. Tá bom? Beleza. Ok. E quem perdeu o comecinho da aula, daqui a pouco eu ponho lá no YouTube, vocês podem estar vendo o começo da aula. Perfeito? Do mais, eu agradeço. Por hoje, estamos encerrados. Aí, quinta-feira, estaremos juntos novamente. Valeu, professor. Obrigado. Fica com Deus. Boa noite, professor. Tchau, Boa professor. noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Deus Professor, boa também. noite. Boa noite. Falou, professor. Valeu. Alô, boa noite. Fique com Deus.